quero começar o nosso programa de hoje com uma pergunta. Você já se deu conta do que você come e como come quando está ansioso? Vamos lá então. Quem aí sabe o que significa ter fome? Hoje em dia, o significado da fome está tão desconexo com a gente que a gente não sabe mais definir realmente se estamos famintos ou não. Passamos tanto tempo em tantas atividades que quando chega na hora de comer, mal sabemos se realmente estamos com fome. A grande disponibilidade de comida hoje em dia nos faz sempre ter muita comida à nossa disposição. Sendo assim, passamos grande parte do nosso dia beliscando ou então realizando nossas refeições sem a nossa devida atenção. Sendo assim, nos desconectamos da nossa fome física. Voltamos àquele conceito que eu falei no nosso primeiro episódio. A fome física é como se fôssemos um pequeno carro que precisa ser abastecido no posto de gasolina por combustível que o leva ao quê? A ter energia. Da mesma maneira, a comida funciona no nosso corpo. Quando colocamos a comida para dentro do nosso organismo, realizamos todos os nossos processos de digestão que transformam a comida em energia. Isso seria uma fome física, que é o quê? A nossa necessidade energética para realizar as nossas atividades do dia a dia. Mas, hoje em dia, não sabemos mais o que significa isso, então eu venho convidar vocês a tentar entender um pouquinho mais o que significa a fome física. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode entender um pouquinho mais da nossa fome física, primeiro nos fazendo algumas perguntas. Como está a minha fome? E tentando escalar isso dentro de uma régua. Toda vez que eu for me sentar à mesa, que tal eu começar a me fazer uma pergunta? Realmente estou com fome ou estou comendo porque está disponível? Estou com fome ou estou comendo porque a comida está aqui para mim e é o meu momento de realizar a minha refeição porque é o único momento que eu tenho no dia? Ou estou comendo porque estou num evento e tem comida disponível e eu vou comendo sem nem prestar atenção? Ou nem cheguei a ter fome, mas já estou com o meu snackzinho aqui na bolsa. Não é assim, Vã? Exatamente assim. Ao estarmos desatentos, a chance da gente entrar num comer disfuncional é muito grande. E o que é pior, muitas vezes a gente come por estar com raiva, por estar ansioso, sem nos darmos conta de que no momento seguinte a gente não tem que continuar lidando só com a raiva e com a ansiedade. Vem a culpa, vem a vergonha, vem o arrependimento. Então, quando a gente vai treinando essa atenção, como a gente falou no primeiro episódio, o nosso ganho, ele é para a vida, para a vida. Essa qualidade de atenção vai sempre nos ajudar a escolher melhor. E não só, pessoal, a termos mais clareza. Então, quando a Gabi traz a questão da fome física, e a gente vai trazer já uma questão também de um outro tipo de fome, né, Gabi, que é a emocional, se eu faço aquela pequena pausa de 1 minuto para contar ali 3, 5 ciclos de respiração, eu consigo entender melhor esse meu mundo interno, incluindo as necessidades desse corpo, dessa mente. E assim eu consigo ajustar o meu comportamento a essa necessidade. O que me afasta, por exemplo, dessa fome disfuncional, desse comer disfuncional, né, Gabi? Exatamente. E o nome que a gente dá para essa fome daquilo que a gente come, mas não é a necessidade da comida, é a nossa fome emocional. E o nosso principal jeito de conseguir entender o que é essa fome emocional é nos fazendo uma pergunta. Porque a fome emocional, ela vem com um nome característico. Então, quem aí já se pegou um pouco triste e com aquela vontade insaciável de comer um doce? Ou aquela vontade insaciável de tomar, às vezes, um drink para dar uma relaxada?
A fome emocional, ela tem nome, a gente fala. Então, ela não vem como se, por exemplo, eu apresentasse para você um prato de arroz e feijão e você comesse ela e saciasse essa fome emocional. A fome emocional, ela vem com um nome característico para a gente tentar o quê? Suprir uma dor que não é realmente uma fome. A gente está atrelando essa nossa fome a uma emoção. Exatamente. A fome emocional, pessoal, ela busca, diferente da física, que é quando o corpo precisa de energia, né, para sobreviver, para agir, para efetuar, fazer, enfim, a fome emocional, ela tem uma característica de busca por um calorzinho, por um quentinho. É como se nós quiséssemos preencher um vazio. E se nós estivermos desatentos, a gente faz isso no piloto automático. Porque a nossa mente humana, ela automatiza tudo, inclusive as nossas emoções, o padrão de pensamento, o padrão de emoção, o padrão de comportamento. Por isso que, de novo, a gente vai treinando essa mente para estar onde os pés estão, de maneira intencional, para que eu possa perceber mais. E ao perceber mais, eu escolho melhor. Então, se a gente traz para esse lugar de alimentação consciente, que não é uma dieta, que fique claro isso, pessoal, não é uma dieta. É a gente ir aprendendo a se reconectar com a nossa fome física, com a nossa fome emocional, que está tudo bem tê-la, mas ao estar consciente, eu entendo que eu não preciso comer uma caixa de bombom, eu como um pedacinho, degustando, desfrutando dessa refeição. E aí vem um pulo do gato, né, Gabi? Eu consigo identificar a minha saciedade, o momento de parar. Então, que tal, antes da gente realizar essa alimentação emocional, a gente parar um momento e realmente nos questionar: o que eu posso fazer para me acolher nesse momento? E hoje eu quero trazer uma nova prática, um novo exercício para que a gente incorpore no nosso dia a dia com relação ao ato de comer. Vamos lá? Então, antes das refeições, sejam elas grandes refeições, principais refeições, mas principalmente aquela vontadezinha que a gente chama de lombriguinha, sabe? De comer alguma coisinha doce, enfim, no final do dia. E pior, né, Gabi, que muitas vezes a gente se sabota dizendo o quê? Eu mereço. Então, antes desses momentos, a gente não está falando aqui para não fazê-lo, porque o comer emocional ele também faz parte, desde que a gente o faça com consciência, para que a gente não desenvolva um comportamento disfuncional, né, nessa relação com a comida que tem que ser linda. É a primeira relação e é a última. Nós nascemos nos alimentando e vamos morrer nos alimentando. Então, é muito importante que a gente tenha uma relação saudável com o ato de comer. Então eu convido vocês a, antes dessas refeições, parar um pouquinho. A gente pode fechar ou não os olhos diante do prato, diante desse ataque à geladeira ou ao armário. E eu vou convidar vocês a trazerem novamente aqui a atenção para a respiração. Mas de maneira intencional, nós vamos interferir um pouco no ritmo respiratório, buscando um estado maior de presença e de calma. Porque muito do nosso comer disfuncional, ele vem do excesso de ruídos na nossa mente. E a gente vai falar de ruídos mentais num próximo episódio. Então, quando eu percebo que eu estou com a mente mais agitada, com muitos pensamentos, muitas preocupações, passando por desafios, a gente entra com essa respiração para qualquer situação. Então, vamos lá, no contexto da alimentação agora. Então, a gente vem percebendo o corpo, notando se há alguma tensão no corpo neste momento, podendo suavizar através de um relaxamento, de uma soltura de ombros. E a gente vem repousando a atenção na respiração. E o convite agora é para que a gente inspire contando até 3. E venha soltando o ar, contando até 6. Interferindo no ritmo respiratório de maneira intencional.
Inspiro 1, 2, 3. Expiro, despressurizando os ombros, suavizando o rosto, contando até 6. Uma vez mais. Ao final, veja se é possível se perguntar: neste momento, eu tenho uma fome que o meu estômago dói, uma necessidade de nutriente, de energia, ou eu busco um quentinho, um apoio, preencher algo? Qual é a emoção que está presente aqui neste momento? Talvez seja alegria, talvez seja preocupação. Veja se é possível nomear. Comer o que eu estou prestes a comer vai me ajudar em quê? E venha inspirando profundo e trazendo essa breve reflexão ao final. Qual é a ideia desse exercício, pessoal? A ideia desse exercício é a gente diminuir esse excesso de ruído mental, de frases, pensamentos, né? Dessas conversas, eu costumo brincar desses blás, né? Da nossa mente, para que nesse estado de mais presença e calma, a gente possa responder a essas 3 perguntas. E a partir do momento que eu respondo para mim mesma essas 3 perguntas, me surge a oportunidade de escolher o que e como eu quero me alimentar no momento seguinte. Um bom convite que eu deixo aqui para vocês hoje, para realmente melhorar essa interação com o alimento, essa conexão, é que escolham essa semana um alimento que realmente seja muito saboroso para vocês, alguma coisa que traga algum conforto familiar, alguma lembrança afetiva, alguma coisa que realmente vocês gostem. E quando vocês forem realizar a ingestão desse alimento, busquem apreciar. Levem ele à boca em pequenos pedaços, entendam os sabores, observem as texturas, apreciem cada pedaço. Eu e a Vanessa, a gente tem até uma brincadeirinha interna. Ela gosta muito de um chocolate branco. Logo, eu sempre falo para ela, não precisa, né, comer o pacote. E ela faz o quê? Toda refeição, você não tem o seu chocolatinho? Todos os dias eu como um pedacinho de chocolate branco. É o meu quentinho, é o meu comer afetivo. E quando eu, Van, não tenho nenhum problema de saúde, que mal me faz? Nenhum. Pelo contrário, ele me traz esse calor e não me leva para aquele lugar que eu já estive, de restrição e compulsão. Porque sim, gente, toda restrição vai te levar a uma compulsão. Isso não é saudável. Então hoje a gente quis trazer essa dica de saúde nutricional e ao mesmo tempo mental, porque sim, ao treinarmos a nossa qualidade de atenção à mesa, nós estamos treinando ao mesmo tempo a nossa habilidade de lidar melhor com as nossas emoções, de estarmos mais focados. E lembrem-se de uma coisa, muitas vezes a gente coloca tanto peso em cima do nosso prato e na verdade não é o nosso prato que está precisando de atenção. Sempre falo que a gente tem muitas esferas, né, para a gente ter esse foco da nossa vida. E a gente coloca o alimento como um peso, como uma dificuldade, quando na verdade o alimento não é aquilo que estava precisando de foco no nosso momento. Eu sempre falo que a gente precisa analisar essas outras macroesferas do nosso viver. A gente precisa analisar nossas relações, a gente precisa analisar nosso trabalho, e a gente precisa analisar o nosso bem-estar, que diz respeito às nossas atividades físicas e de autocuidado. Então, muitas vezes, tire também um pouquinho desse foco tanto do seu prato e desenvolva o foco nessas outras áreas. E assim você vai conseguir levar com muito mais leveza esse momento de se alimentar. Uma consequência direta, né, Gabi? Exatamente. Então, desfrutem com atenção plena. A gente quer saber de vocês, como vocês estão levando isso no dia a dia, hein? É verdade.